Entregadora humilhada resolve mistério que 20 engenheiros ricos não conseguiram resolver. Júlia chegou à fábrica com a moto ainda quente, sentindo o cheiro forte de óleo queimado e aço. Era só mais uma entrega naquele dia, pensou. Mas o que viu na porta da linha de produção a congelou. A máquina principal, enorme, barulhenta, o coração daquela fábrica, estava parada, morta, silenciosa como uma sombra, enquanto uma dezena de homens em jalecos brancos andava de um lado para o outro, desesperados, cheios de frustração e um clima pesado no ar. Os engenheiros eram o que se podia chamar de sucesso, bonitos, cheios de arrogância e ideias fixas. Eles se agruparam em pequenos grupos, discutindo com vozes elevadas, jogando a culpa um no outro. Júlia não entendeu muito da conversa, mas captou as provocações em direção a ela. Uma entregadora que, segundo eles, não devia nem pisar naquele chão. Esses problemas são complexos demais para você. Ouviu um sussurro perto de si. Outra voz R. O desprezo era tão cortante que parecia que o ar ao redor se tornava gelado de repente. Júlia apertou os dedos no guidão da moto, um nó se formando na garganta. Mal sabiam eles que aquele corpo franzino escondia um cérebro afiado. A verdade, ela havia estudado mecatrônica na noite e sacrificado horas de sono, enquanto eles brincavam de engenharia. Ela se aproximou, observando a máquina parada, e foi aí que viu uma pequena válvula solta, quase imperceptível, brilhando na superfície suja da engrenagem principal. Os engenheiros não notaram, ignoraram. Com cuidado, Júlia começou a expor sua ideia, mas foi interrompida por risadinhas e olhares cínicos. Deixe os profissionais resolverem, falou um dos engenheiros mais velhos com voz seca e olhar desdenhoso. Júlia sentiu o rosto queimar, mas não recuou. Só quando Eloá apareceu. Eloá, uma senhora de presença calma e olhar profundo, entrou na fábrica com passo firme. Todos a respeitavam, especialmente os homens ali presentes. Ela percebeu o desprezo que Júlia acabara de engolir e resolveu agir. Aproximou-se com voz calma, porém autoritária. Esse tipo de preconceito só estanca o progresso, falou Eloá, olhando diretamente para os engenheiros, que ficaram mudos. Voltando-se para Júlia, sorriu e disse: Vamos ouvir o que você tem a dizer. Com o apoio da senhora, Júlia ganhou confiança. A voz saiu firme, apontando o detalhe que mudaria tudo. Um silêncio tenso tomou conta da sala, enquanto ela mostrava passo a passo o que deveria ser feito. O burburinho cresceu. Alguns rostos se contorceram em surpresa, outros em desconfiança. Mas o tempo era... Mas Júlia sentiu algo mais. Entre os sorrisos de vitória, um murmúrio abafado, olhares nervosos. Descobriu que a pressão sobre aquela equipe era maior do que se imaginava. Investigações secretas sobre as condições de segurança da fábrica rondavam aquele lugar. Medos antigos e segredos obscuros estavam prestes a saltar das sombras. Enquanto Eloá a convidava para integrar o time oficialmente, uma raiva silenciosa crescia do outro lado da sala. Um dos engenheiros, com a expressão endurecida, sussurrou para si mesmo que estava disposto a salvar os próprios pecados, mesmo que isso significasse destruir a carreira dele. Júlia sentiu o peso no peito, um frio que anunciava que sua luta estava só começando. O mistério da fábrica
ia muito além daquela pausa na máquina. E a verdadeira batalha estava prestes a começar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O silêncio cortante foi substituído por uma onda de euforia que irradiava pela fábrica. Júlia sentia as palmas das mãos suadas enquanto os aplausos ecoavam ao redor dela. Os engenheiros, agora com expressões de admiração, se aproximavam para parabenizá-la. Mas mal sabia ela que a verdadeira tempestade estava prestes a se desenrolar. Eloá estava ao seu lado, com um sorriso orgulhoso, e enquanto Júlia tentava processar tudo, um grito estrondoso cortou o ar. Cuidado! Uma sombra apressada se lançou em sua direção. Era Paulo, um dos engenheiros que parecera mais hostil. Ele correu, os olhos arregalados, e a cada passo, sua expressão trouxera uma urgência que gelou o sangue de todos ali. Num movimento seco, Paulo se pôs entre Júlia e a máquina que acabara de reanimar. Não toque nessa coisa! Ele gritou, e seu olhar estava mais desesperado do que raivoso. Foi nesse instante que aconteceu o inimaginável. O chão sob a máquina começou a vibrar. O estrondo de metal e ruído de engrenagens ecoou como um grito primal. Foi um momento de pura confusão. A luz acima piscou, e um alerta vermelho começou a piscar, aumentando a intensidade da situação. O sistema de segurança está comprometido, gritou um dos engenheiros, e a multidão começou a se dispersar, correndo para a saída. Júlia sentiu o coração em queda, mas algo dentro dela clamava por ação. A energia antes revitalizada estava agora em um estado de pânico. Não, parem! Vamos resolver isso! Gritou Eloá, mas sua voz se perdia no caos. Júlia viu o rosto de alguns engenheiros se contorcer em desespero. Então a verdade cravou seu coração como um dente afiado. Paulo não estava apenas alerta. Ele estava aterrorizado. Havia algo mais a se revelar. Lá de trás, Júlia viu um homem se afastando discretamente da cena. Ele parecia familiar. E então ela lembrou. Era Henrique, o diretor da fábrica. Por que ele estava ali? Ele não deveria estar em uma reunião? E mais importante ainda, por que estava se afastando quando tudo parecia desmoronar? Um momento de clareza cortou o caos. Aumento de pressão! Gritou Paulo. E Júlia percebeu a gravidade. Não era só a máquina. Era a própria estrutura da fábrica, como se algo maior estivesse prestes a ruir. Naquele instante, uma explosão de luz e som estourou. O barulho era ensurdecedor. Todos gritaram, e alguns caíram no chão, tentando proteger os ouvidos. Eloá com Júlia rapidamente buscavam por um plano, mas a verdade se formava nas sombras. E em meio ao frenesi, Júlia se lembrou das risadas hostis, dos olhares de desprezo. Agora todos estavam unidos em um propósito, mas essa unidade era frágil. A imagem de Henrique se afastando a assombrava. O que ele sabia? Ele parecia mais envolvido do que se podia imaginar. As engrenagens continuavam a girar, mas o verdadeiro maquinário eram os segredos enterrados sob o chão da fábrica. Um nó se formou em sua garganta. O que realmente estava acontecendo?
A batalha não seria apenas contra a máquina, mas contra verdades ocultas. Ao fundo, as luzes começaram a piscar incontrolavelmente. Júlia sentiu um arrepio que percorreu sua espinha, uma sensação de que algo muito mais sinistro estava prestes a ser revelado. O que Henrique escondia? E Paulo? Qual era o papel dele nessa trama? O choque se acumulava e a luta estava apenas começando. O silêncio cortante da fábrica estava em meio a gritos e caos. A vibração do chão era quase palpável e Júlia sentia a adrenalina bombear em suas veias. A luz piscava e todos estavam em pânico. E então um novo estrondo retumbou. Um jato de fumaça negra subiu do painel de controle, como se a própria máquina estivesse gritando por socorro. Júlia congelou. A tensão no ar fazia seu coração acelerar. O que estava acontecendo? Ela nem percebeu que Paulo ainda estava ao seu lado, os olhos arregalados. Sua mão tremia ao gripar a engrenagem exposta. Ele parecia em choque, mas algo atrás dele chamou sua atenção. Uma porta se fechou rapidamente ao fundo, e Júlia reconheceu a silhueta de Henrique. O que ele está fazendo ali? Pensou. Algo estava errado. A forma como Henrique se movia, quase furtivamente, parecia calcular a saída da sala. Júlia se perguntou o que ele sabia. O que mais ele estava escondendo? Paulo, cortando seus pensamentos, gritou: "Aumenta a pressão! Vai explodir!" O desespero era claro em sua voz, e Júlia percebeu que a situação era mais crítica do que imaginava. Ela se lembrou dos olhares de desprezo dos engenheiros. Eles não têm ideia do que pode acontecer. Com o apelo de Paulo ressoando em sua mente, algo se acendeu dentro dela. Ela correu até o painel, mas seu coração afundou quando olhou para os monitores e viu cifras piscando freneticamente. A máquina estava sendo alimentada por pressão excessiva e os níveis estavam além do que qualquer um poderia controlar. "Júlia, o que você está fazendo?" gritou um engenheiro, mas ela não parou. Se conseguisse reiniciar o sistema, um milagre poderia acontecer. "Você pode fazer isso." Ela se repetia enquanto buscava soluções. Então houve um novo estrondo. As portas da fábrica se abriram de repente e uma equipe de homens uniformizados, homens de segurança, invadiu o local. O ambiente ficou tenso. "Todos para fora, agora!" gritou um deles. Uma força em sua voz que não podia ser ignorada. Mas havia algo mais. Uma aura de segredos pairava no ar. De repente, Júlia percebeu uma movimentação estranha. Henrique estava agora em um canto, com os homens de segurança, sussurrando algo. A energia da sala mudou. O que ele dizia era importante, muito mais do que a situação diante da máquina avariada. "Por que você está aqui, Henrique?" ela murmurou, mas ele não a ouviu. Ele estava distante, ao lado de alguém que parecia um superior, com uma expressividade severa. Júlia aproximou-se, ignorando o caos à sua volta. Seu instinto a empurrava a descobrir a verdade. Uma mão pousou em seu ombro. Era Eloá, que também tinha notado a alucinação do diretor. "Ele não é quem você pensa que é. Está envolvido em algo muito maior, Júlia." A revelação a atingiu como um golpe. O protagonista, o homem que parecia ser referência na classe da engenharia, estava jogando um jogo muito mais sombrio. Então a porta atrás dele se abriu novamente. Era uma mulher.
com cabelos brancos e expressão firme. "Pare o que você está fazendo, Henrique", ela gritou, fazendo todos se virarem. "Você não pode encobrir o que realmente aconteceu aqui. A verdade não pode ser escondida para sempre." Um silêncio sepulcral dominou a sala. Todos os olhos se voltaram para Henrique, que palpitava. "Você não sabe do que está falando, Carolina", respondeu ele, o nervosismo transparecendo em sua voz. O medo tomou conta do ambiente, e Júlia percebeu que a máquina não era o único problema. As peças começavam a se encaixar. Os engenheiros, confusos, se aglomeraram, todos assistindo ao desenrolar de algo absolutamente maior, que ultrapassava a simples falha de uma máquina. Segredos prestes a virem à tona. Júlia sentiu o nó na garganta apertar ainda mais. O que mais ela não sabia? Enquanto a tensão aumentava, as luzes começaram a piscar mais intensamente. O chão sob eles vibrava com uma força crescente, como se a fábrica estivesse prestes a explodir de segredos e mentiras. O que Carolina sabia? A trama estava se desenrolando, e uma verdade destruidora estava prestes a emergir no caos. O que viria a seguir? O olhar de Júlia ardia em determinação e medo. Ela estava no centro de algo extraordinário. Mas o que isso significava para todos ali? O silêncio sepulcral dominava a sala. Todos os olhares estavam fixos em Henrique, que parecia cada vez mais nervoso. Era uma tensão palpável, como se o ar estivesse prestes a estourar. Júlia sentia a pressão no peito aumentar a cada segundo que passava. Carolina, a mulher de cabelos brancos, avançou. A determinação em seu olhar ecoava em todo o ambiente. "Você não pode encobrir o que realmente aconteceu aqui", ela repetiu, com a voz firme. As luzes piscavam, fazendo sombras jogadas de maneira frenética pelas paredes, quase como se refletissem a confusão que dominava o lugar. "O que você sabe?", Júlia gritou, sentindo o nó na garganta. Ela precisava da verdade. Precisava entender o que estava acontecendo. A sala estava em um caos controlado, mas em seu íntimo um turbilhão se formava. Henrique, pálido, olhou rapidamente para Carolina. Foi um relance, mas Júlia percebeu. Havia algo mais ali. Algo que havia se estabelecido entre eles. Um entendimento silencioso. O que mais estavam escondendo? Havia outra camada nesse jogo. Não dê ouvidos a ela. Ela é uma louca, Henrique disse, a voz quase falhando enquanto tentava se manter firme. E então, o inesperado. O chão tremeu com mais força. Um estrondo ecoou, seguido por um som ensurdecedor. Júlia viu a máquina e a estrutura ao redor dela começarem a se deformar. Era como uma fúria contida estivesse prestes a explodir. O chão sob seus pés vibrou de forma alarmante. A torneira está prestes a liberar todo o fluido. Paulo gritou, lutando contra a mistura de desespero e determinação. No meio da confusão, algo caiu do teto, um grande cilindro de metal. O clangor reverberou enquanto todos pulavam para se afastar. Mas Júlia não se afastou. Ela ficou fixa, observando a cena se desenrolar. O cilindro, destroçado e fumegante, era apenas um pequeno reflexo do que estava prestes a acontecer. Carolina, percebendo o que poderia ser uma catástrofe, gritou:
Uma explosão é iminente. Precisamos evacuar todos agora. O medo tomou conta, e a urgência da situação parecia esmagar Júlia. Mas algo mais chamava sua atenção. Ela olhou para Henrique. Ele estava paralisado, o olhar perdido, enquanto se afastava lentamente do grupo, como se tentasse escapar. "O que está acontecendo com você?" Júlia gritou para ele, mas ninguém mais parecia ouvir. E, como se tudo estivesse cronometrado, a parede próxima a Henrique começou a rachar. Um estalo seco ecoou, e uma fenda se abriu, revelando uma passagem escura. A tensão na sala se transformou em frisson de pânico. "Henrique, cuidado!" Alguém gritou, mas era tarde demais. Ele foi engolido pela escuridão da fenda. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, uma luz intensa surgiu de dentro da passagem. Era uma luz que iluminava não só a sala, mas também revelava documentos jogados pelo chão, planos secretos, relatórios com uma informação nunca vista. Júlia não podia acreditar no que estava vendo. Havia algo ali que poderia mudar tudo. "Mas que diabos?" murmurou um dos engenheiros, a boca aberta em choque. Momentos antes, estavam discutindo o futuro da fábrica, e agora estavam claramente sabendo muito pouco sobre o que realmente estava acontecendo. Diziam que Henrique era a mente maior ali, mas agora ele estava à frente de algo sinistro. A luz piscante das máquinas, agora misturada com a nova luz da passagem, começou a confundir a todos. Júlia sentiu um frio intenso subir pela espinha. O que mais estavam escondendo? Era mais que apenas uma falha técnica. A máquina, as entregas, a rivalidade. "O que foi isso?" Júlia gritou, buscando respostas. E então o que ela viu a deixou sem palavras. Uma figura emerge da passagem. Era outra mulher, com um semblante conhecido. "Eu sou a verdadeira dona desta fábrica", ela declarou, com uma voz clara que cortava através do caos. E Henrique, ele fez parte disso. O som dos outros funcionários se misturou em murmúrios de confusão. "Quer dizer que você é?" Júlia começou, mas não conseguiu completar a frase. O choque era geral. Qual era realmente a conexão de Henrique com tudo isso? E no meio de toda aquela confusão, um estrondo ainda mais forte ecoou pela fábrica. A energia que emanava do desconhecido era aterradora. O chão tremia novamente, dessa vez de forma mais ameaçadora. Que estaria prestes a ser revelado? A sala, antes um espaço de trabalho, agora tornara-se um campo de batalha entre a verdade e os segredos obscuros que estavam prestes a emergir. Júlia sabia que o que quer que viesse a seguir mudaria tudo, talvez até a própria essência da fábrica. Ela não era mais apenas uma entregadora. Ela estava no meio de um verdadeiro mistério, e as respostas poderiam ser ainda mais devastadoras do que imaginava. E assim, a realidade se misturava à expectativa, enquanto todos aguardavam o que estava prestes a acontecer. O silêncio sepulcral dominava a sala. Todos os olhares estavam fixos em Henrique, que parecia cada vez mais nervoso. Era uma tensão palpável, como se o ar estivesse prestes a estourar. Júlia sentia a pressão no peito aumentar a cada segundo que passava. Carolina, a mulher de cabelos brancos, avançou. A determinação em seu olhar ecoava em todo o ambiente.
Você não pode encobrir o que realmente aconteceu aqui. Ela repetiu, com a voz firme. As luzes piscavam, fazendo sombras jogadas de maneira frenética pelas paredes, quase como se refletissem a confusão que dominava o lugar. O que você sabe? Júlia gritou, sentindo o nó na garganta. Ela precisava da verdade, precisava entender o que estava acontecendo. A sala estava em um caos controlado, mas em seu íntimo, um turbilhão se formava. Henrique, pálido, olhou rapidamente para Carolina. Foi um relance, mas Júlia percebeu. Havia algo mais ali, algo que havia se estabelecido entre eles, um entendimento silencioso. O que mais estavam escondendo? Havia outra camada nesse jogo. Não dê ouvidos a ela, ela é uma louca. Henrique disse, a voz quase falhando enquanto tentava se manter firme. E então, o inesperado. O chão tremeu com mais força. Um estrondo ecoou, seguido por um som ensurdecedor. Júlia viu a máquina e a estrutura ao redor dela começarem a se deformar. Era como se uma fúria contida estivesse prestes a explodir. O chão sob seus pés vibrou de forma alarmante. A torneira está prestes a liberar todo o fluido. Paulo gritou, lutando contra a mistura de desespero e determinação. No meio da confusão, algo caiu do teto, um grande cilindro de metal. O clangor reverberou, enquanto todos pulavam para se afastar. Mas Júlia não se afastou. Ela ficou fixa, observando a cena se desenrolar. O cilindro, destroçado e fumegante, era apenas um pequeno reflexo do que estava prestes a acontecer. Carolina, percebendo que poderia ser uma catástrofe, gritou. Uma explosão é iminente. Precisamos evacuar todos agora. O medo tomou conta e a urgência da situação parecia esmagar Júlia. Mas algo mais chamava a sua atenção. Ela olhou para Henrique. Ele estava paralisado, o olhar perdido, enquanto se afastava lentamente do grupo, como se tentasse escapar. O que está acontecendo com você? Júlia gritou para ele, mas ninguém mais parecia ouvir. E, como se tudo estivesse cronometrado, a parede próxima a Henrique começou a rachar. Um estalo seco ecoou, e uma fenda se abriu, revelando uma passagem escura. A tensão na sala se transformou em um frisson de pânico. Henrique, cuidado! Alguém gritou. Mas era tarde demais. Ele foi engolido pela escuridão da fenda, mas antes que qualquer um pudesse reagir, uma luz intensa surgiu de dentro da passagem. Era uma luz que iluminava não só a sala, mas também revelava documentos jogados pelo chão, planos secretos, relatórios com uma informação nunca vista. Júlia não podia acreditar no que estava vendo. Havia algo ali que poderia mudar tudo. Mas que diabos? Murmurou um dos engenheiros, a boca aberta em choque. Momentos antes, estavam discutindo o futuro da fábrica. E agora, estavam claramente sabendo muito pouco sobre o que realmente estava acontecendo. Diziam que Henrique era a mente maior ali. Mas agora, ele estava à frente de algo sinistro. A luz piscante das máquinas, agora misturada com a nova luz da passagem, começou a confundir a todos. Júlia sentiu um frio intenso subir pela espinha. O que mais estavam escondendo? Era mais que apenas uma falha técnica. A máquina, as entregas, a rivalidade, tudo fazia parte de um quadro maior e muito mais complexo. O que foi isso? Júlia gritou, buscando respostas. E então, o que ela viu?
A deixou sem palavras. Uma figura emerge da passagem. Era outra mulher, com um semblante conhecido. Eu sou a verdadeira dona desta fábrica, ela declarou, com uma voz clara, que cortava através do caos. E Henrique, ele não é quem você pensa que é. As palavras dela ricochetearam na cabeça de todos, como uma bomba. Júlia se virou, o coração disparado. Como assim? O que você quer dizer? A mulher continuou. Henrique estava manipulando tudo. A máquina falhando, as entregas. Tudo fazia parte do plano dele para encobrir o que realmente acontece aqui. Os rostos dos engenheiros se contorceram em choque. Mas ele é o diretor, alguém exclamou, a incredulidade tomando conta do ambiente. A figura feminina pisou à frente, erguendo maços de papel. Esse lugar não produz apenas bens. É um centro de experimentos ilegais. Henrique usa os trabalhadores como cobaias, escondendo seus segredos nas engrenagens. O que ela dizia ecoou na mente de Júlia, cada palavra mais devastadora que a anterior. Sentia o colapso da sua confiança em Henrique, uma sombra de um homem, que agora revelava seu verdadeiro lado. O chão tremeu mais uma vez, desta vez com mais força, como se a fábrica estivesse contestando a revelação. Vocês precisam entender agora. Se não saírem, podem ser os próximos. A mulher gritou, e um pânico se espalhou pela sala. Júlia estava paralisada. Não havia mais retorno. O que exatamente estava acontecendo? O que mais estava escondido naquele lugar? Enquanto o caos se instalava e as luzes piscavam, Júlia sabia que a partir desse momento, nada seria como antes. Os acontecimentos estavam apenas começando a se desenrolar, e a verdade estava mais próxima do que ela jamais imaginou. O silêncio sepulcral dominava a sala. Todos os olhares estavam fixos em Henrique, que parecia cada vez mais nervoso. Era uma tensão palpável, como se o ar estivesse prestes a estourar. Júlia sentia a pressão no peito aumentar a cada segundo. Carolina, a mulher de cabelos brancos, avançou. A determinação em seu olhar ecoava em todo o ambiente. Você não pode encobrir o que realmente aconteceu aqui. Ela repetiu com a voz firme. As luzes piscavam, fazendo sombras jogadas de maneira frenética pelas paredes, quase como se refletissem a confusão que dominava o lugar. O que você sabe? Júlia gritou, sentindo o nó na garganta. A sala estava em um caos controlado, mas em seu íntimo um turbilhão se formava. Henrique, pálido, olhou rapidamente para Carolina. Foi um relance, mas Júlia percebeu. Havia algo mais ali. Algo que havia se estabelecido entre eles. Um entendimento silencioso. O que mais estavam escondendo? Havia outra camada nesse jogo. Não dê ouvidos a ela. Ela é uma louca. Henrique disse, a voz quase falhando enquanto tentava se manter firme. E então, o inesperado. O chão tremeu com mais força. Um estrondo ecoou, seguido por um som ensurdecedor. Júlia viu a máquina e a estrutura ao redor dela começarem a se deformar. Era como se uma fúria contida estivesse prestes a explodir. O chão sob seus pés vibrou de forma alarmante. A torneira está prestes a liberar todo o fluido. Paulo gritou, lutando contra a mistura de desespero e determinação. No meio da confusão, algo caiu do teto.
Um grande cilindro de metal. O clangor reverberou enquanto todos pulavam para se afastar. Mas Júlia não se afastou. Ela ficou fixa, observando a cena se desenrolar. O cilindro, destroçado e fumegante, era apenas um pequeno reflexo do que estava prestes a acontecer. Carolina, percebendo que poderia ser uma catástrofe, gritou: "Uma explosão é iminente. Precisamos evacuar todos agora." O medo tomou conta e a urgência da situação parecia esmagar Júlia. Mas algo mais chamava sua atenção. Ela olhou para Henrique. Ele estava paralisado, o olhar perdido, enquanto se afastava lentamente do grupo, como se tentasse escapar. "O que está acontecendo com você?" Júlia gritou para ele, mas ninguém mais parecia ouvir. E como se tudo estivesse cronometrado, a parede próxima a Henrique começou a rachar. Um estalo seco ecoou e uma fenda se abriu, revelando uma passagem escura. A tensão na sala se transformou em um frisson de pânico. "Henrique, cuidado!" alguém gritou. Mas era tarde demais. Ele foi engolido pela escuridão da fenda. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, uma luz intensa surgiu de dentro da passagem. Era uma luz que iluminava não só a sala, mas também revelava documentos jogados pelo chão, planos secretos, relatórios com uma informação nunca vista. Júlia não podia acreditar no que estava vendo. Havia algo ali que poderia mudar tudo. Então, algo completamente inesperado ocorreu. Do fundo da passagem, um grupo entrou correndo. Eram policiais e agentes de segurança com insígnias brilhantes. "A fábrica está sob investigação. Todos vocês estão presos." O grito cortou o ar como uma lâmina. O pânico se instalou. As vozes se misturavam, murmúrios de confusão e terror. Mas o que realmente chocou Júlia foram os rostos familiarmente conhecidos entre os policiais. Era a equipe que havia trabalhado com ela nas entregas. Seu próprio irmão e alguns amigos que haviam desaparecido misteriosamente semanas atrás. Ela olhou para eles, atordoada. "O que vocês fazem aqui? Como vocês?" Seu olhar encontrou o de seu irmão, Lucas. Ele balançou a cabeça, como se entendesse suas perguntas, mas o sorriso que costumava iluminar seu rosto agora estava ausente. "Júlia, você precisa se afastar. Essa fábrica não é o que parece." Foi o soco no estômago. O chão tremeu novamente e ela se virou para Henrique, que agora estava cercado pelos policiais. Ele tentava se explicar, mas sua voz estava se perdendo em meio ao caos. "Espere, não sou eu. Eu." Mas as palavras se desfaziam no ar. A luz da passagem iluminava a cena bizarra. A sala, agora um campo de batalha entre a verdade e a mentira, revelava todos os segredos obscuros. Júlia ainda estava pensando na revelação de Carolina. Olhando novamente para seu irmão, ela conseguiu entender. "Você estava aqui o tempo todo? Você se infiltrou?" Lucas a encarou, um brilho de raiva em seus olhos. "Não tenho escolha. Somos todos peças de um esquema muito maior. E você, Júlia, você se tornou uma alvo." As palavras dele cortaram como uma faca. Tudo o que ela pensava que sabia desmoronou. A fábrica, a rivalidade, Henrique. Era tudo parte de um plano, um jogo que ultrapassava suas entregas. E Henrique, o homem que ela mal conhecia, não era um aliado,
mas um traidor. Antes que ela pudesse processar isso, um barulho ensurdecedor ecoou. A explosão finalmente aconteceu. A máquina explodiu em uma onda de chamas e destroços. Enquanto o caos se desenrolava, Júlia percebeu que os reais capítulos da sua vida estavam apenas começando a ser escritos. O que mais havia sido escondido? E se seu próprio irmão estivesse envolvido em algo ainda mais profundo? Ela sentiu o coração acelerar. Cada respiração se tornava um abismo de incertezas. Uma tempestade aguardava seu desfecho. O chão tremeu, com uma força sem igual. A explosão havia sido devastadora, mas a luz daquela passagem iluminada revelou mais que documentos e planos secretos. Era como se o próprio ar estivesse mudando, revelando uma realidade muito mais sombria. Júlia mal conseguia processar tudo ao seu redor. A fumaça pairava e todos respiravam com dificuldade. Ela olhou para Lucas, seu irmão, que parecia cada vez mais envolto em sombras. "O que você sabe sobre isso?" Ela gritou, a voz se levantando sobre o caos. "Você tinha que me contar. Estava se infiltrando aqui? O que foi que você realmente viu?" Ele hesitou. A expressão dele uma mistura de dor e desespero. Mas antes que pudesse responder, o alerta soou novamente. E o chão começou a tremer ainda mais forte. "Não temos tempo para isso. Precisamos sair", gritou Carolina. Mas a sua atenção estava fixada em Henrique, agora cercado pelos policiais. "Ele não está sozinho", Carolina sussurrou, olhando rapidamente para a passagem ainda fervilhante de luz. "Você não entende. Todos eles estão envolvidos." O que isso significava? A dúvida começou a ferver na cabeça de Júlia. Então, em um momento frenético, uma figura saiu da passagem. Era uma mulher. A expressão chocada, mas determinada. "Sou eu", disse ela com uma voz trêmula. "Sou eu que controlo tudo. Sou eu que despertei isso." Esse era o segundo choque que pegava todos de surpresa. Um murmúrio percorreu a sala, como se todos estivessem tentando juntar as peças. Você é a verdadeira dona da fábrica?" gritou um engenheiro. "Mas isso é impossível." Os olhos de Júlia se arregalaram. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de maneira alarmante. A mulher, com uma presença dominante, ergueu a mão e um comando silencioso fez com que os policiais arredassem os olhos dela e se preparassem para tudo. "Vocês não entendem. Isso não era apenas uma fábrica. Era uma fachada para nossos experimentos." "Experimentos?" Júlia murmurou, o coração disparando. "O que você quer dizer com isso? O que vocês estão fazendo aqui?" E foi nesse momento que a primeira reviravolta verdadeiramente chocante surgiu. Dentro da passagem, uma porta se abriu ainda mais, revelando documentos amarelados com nomes e rostos que pareciam conhecidos. "Lucas, olha!" gritou Júlia enquanto seus olhos se arregalavam. Essas pessoas são todos os que desapareceram. O rosto de Lucas se contorceu de horror. Não, isso é impossível! Sua voz embargada subiu e o desespero tomava conta de seu olhar. Agora, era mais do que apenas uma luta entre eles e a fábrica. Era uma luta por vidas perdidas. A mulher, ainda de pé, olhou para todos com uma calma perturbadora. Eles não estavam desaparecidos. Estavam servindo a um propósito maior.
E você, Júlia? Você é mais importante do que pensa. Você sabia que suas entregas eram o disfarce perfeito. Como você nunca percebeu? Como eu poderia saber? Ninguém me disse nada. O nó na garganta de Júlia crescia, a raiva e a confusão agora fervilhando. E você? Você também estava envolvida, não estava? Mas a mulher estava prestes a responder, quando de repente um alarme mais estridente cortou o ar. O chão vibrou e uma explosão de consequências irrompeu da passagem. Júlia viu algo se mover rapidamente naquela direção, antes da luz ser engolida em uma nuvem de fumaça. Era um artefato, um dispositivo pulsando com uma energia que parecia ameaçadora. E enquanto todos cercavam a mulher, o pânico se instalava. — O que é isso? Paulo gritou, seus olhos agora cheios de desespero. Uma forma de extinguir tudo, se necessário. A mulher respondeu friamente: — Se não me deixarem sair, eu vou levar todos vocês junto. A sala parecia estar em um filme de terror, e o caos estava prestes a escalar. Júlia sentiu sua respiração falhar. — Não, você não pode fazer isso! Mas a mulher sorria, e o sorriso era muito mais aterrador do que qualquer explosão. O destino deles dependia dela agora, e uma escolha tinha que ser feita. O que viria a seguir? Uma solução ou uma tragédia? As respostas estavam se esvaindo, assim como a luz na passagem. O chão tremeu, com uma força sem igual. A explosão havia sido devastadora. Mas a luz daquela passagem iluminada revelou mais que documentos e planos secretos. Era como se o próprio ar estivesse mudando, revelando uma realidade muito mais sombria. Júlia mal conseguia processar tudo ao seu redor. A fumaça pairava e todos respiravam com dificuldade. Ela olhou para Lucas, seu irmão, que parecia cada vez mais envolto em sombras. — O que você sabe sobre isso? Ela gritou, a voz se levantando sobre o caos. — Você tinha que me contar. Estava se infiltrando aqui. O que foi que você realmente viu? Ele hesitou, a expressão dele uma mistura de dor e desespero. Mas antes que pudesse responder, o alerta soou novamente, e o chão começou a tremer ainda mais forte. — Não temos tempo para isso. Precisamos sair, gritou Carolina. Mas a sua atenção estava fixada em Henrique, agora cercado pelos policiais. — Ele não está sozinho, Carolina sussurrou, olhando rapidamente para a passagem ainda fervilhante de luz. — Você não entende. Todos eles estão envolvidos. O que isso significava? A dúvida começou a ferver na cabeça de Júlia. Então, em um momento frenético, uma figura saiu da passagem. Era uma mulher, a expressão chocada, mas determinada. — Sou eu, disse ela com uma voz trêmula. Sou eu que controlo tudo. Sou eu que despertei isso. Esse era o segundo choque que pegava a todos de surpresa. Um murmúrio percorreu a sala, como se todos estivessem tentando juntar as peças. — Você é a verdadeira dona da fábrica? Gritou um engenheiro. — Mas isso é impossível! Os olhos de Júlia se arregalaram. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de maneira alarmante. A mulher, uma presença dominante, ergueu a mão, e um comando silencioso fez com que os policiais arredassem os olhos dela e se preparassem para tudo. Vocês não entendem. Isso não era apenas uma fábrica. Era uma fachada para nossos experimentos. Experimentos? Júlia murmurou, o coração disparando. O que você quer dizer com isso? O que vocês estão fazendo aqui? E foi nesse momento
que a primeira reviravolta verdadeiramente chocante surgiu. Dentro da passagem, um grupo entrou correndo. Eram policiais e agentes de segurança com insígnias brilhantes. A fábrica está sob investigação. Todos vocês estão presos. O grito cortou o ar como uma lâmina. O pânico se instalou. As vozes se misturavam. Murmúrios de confusão e terror. Momentos depois, uma explosão abateu-se sobre o grupo. Uma parede ruía e o chão se abria em fendas. Júlia sentiu o chão abaixo de si ceder. Em meio ao desespero, ela avistou Henrique, sua expressão transformada em puro terror. Expedições não planejadas todo esse tempo. Ele estava mais envolvido do que jamais poderia imaginar. Júlia! Gritou Lucas, puxando-a para longe da queda iminente. Não podemos ficar aqui. E então, como se o universo tivesse escolhido aquele instante para revelar sua verdade, uma figura familiar surgiu do meio da fumaça. Era Eloá, com seu olhar firme, mas desgastado. Júlia, temos que falar. É agora ou nunca. O caos tornava tudo mais confuso. E você? O que você está fazendo aqui? Júlia gritou, a adrenalina bombando em suas veias. Eu sempre soube de Henrique, mas não do plano todo. Veio do que era antes. Não confie nele, Júlia. Ele tem algo a ver com o que está acontecendo. O olhar de Eloá era de pavor. Júlia se virou para Henrique, buscando respostas. Você está por trás disso? Você está me usando? O desespero tomou conta dela. Henrique abriu a boca, mas antes que pudesse responder, os documentos que caíram da passagem começaram a brilhar. Suas luzes aflitas dançando como se tivessem vida própria. Uma onda de energia percorreu a sala, e Júlia se viu paralisada. Não apenas pelo medo, mas pela compreensão aterrorizante que caiu como um peso em seu peito. Essa energia está viva. É como se estivesse absorvendo nossos medos, gritou um dos engenheiros, agora unido em pavor com todos os outros. O que estava realmente acontecendo? O que quer que estivesse sendo experimentado na fábrica se voltava contra eles. Júlia sabia que o tempo estava se esgotando. Precisamos parar isso, gritou. Agora! E enquanto o chão tremeria sob eles, enquanto novos ecos de explosões reverberavam ao redor, Júlia virou-se para seu irmão. Lucas, se juntarmos forças, talvez possamos descobrir como acabar com isso. Ela se virou rapidamente para Eloá, com determinação crescendo dentro dela. Nós vamos sair dessa. Não vamos deixar que isso nos destrua. Vamos lutar. Mas antes que pudessem agir, a luz intensa da passagem cresceu a um ponto insuportável. Júlia, olhe! Lucas gritou, e uma sombra rapidamente se formou atrás dela. O pânico se instalou em seus olhos. O que seria? O que mais poderia surgir daquele pesadelo? E com isso, a pergunta ecoou em seu coração. Quem estaria realmente no controle? A tempestade não era apenas sobre segredos, mas sobre a própria essência do que era certo e errado. O caos estava prestes a engolir todos, e o que viria a seguir permaneceria em dúvida no ar. O chão tremeu com uma força sem igual. A explosão havia sido devastadora, mas a luz daquela passagem iluminada revelou mais que documentos e planos secretos. Era como se o próprio ar estivesse mudando, revelando uma realidade muito mais sombria. Júlia mal conseguia processar tudo ao seu redor. Essa energia está viva. É como se estivesse absorvendo nossos medos, gritou um dos engenheiros. O pânico começava a tomar conta. Ela olhou para Lucas, seu irmão. Um emaranhado de emoções estava à flor da pele.
Precisamos parar isso, ela gritou. Agora! Enquanto o clima de desespero se intensificava, a luz da passagem cresceu. Então, de repente, algo surgiu daquele brilho. Uma figura familiar se destacou contra a luz ofuscante. Era o pai de Júlia, Miguel, que ela pensou estar desaparecido há anos, mergulhado em um abismo de mistério e dor. Pai? O que você está fazendo aqui? A incredulidade explodiu em seu coração. Júlia, temos muito pouco tempo. Eles estão vindo, Miguel declarou, seu olhar cheio de urgência. A presença dele, embora familiar, carregava um peso que parecia contra-atacar as emoções dela. Quem está vindo? Júlia perguntou, perplexa. Os que realmente controlam esta fábrica. Você não faz ideia do que está se desenrolando. Henrique, ele não é quem você pensa. As palavras dele eram um veneno que se espalhava pelas veias de Júlia. Tudo o que acreditava era um castelo de mentiras. Mas ele é o diretor. O que você quer dizer com isso? A dúvida começou a pulsar como um eco perturbador. Nessa hora, a figura feminina que reclamava o controle passou a ser ainda mais inquietante. A própria fundadora da fábrica estava ali, e a ligação entre ela e Miguel começava a parecer surreal. O que você sabe, pai? O que você escondeu de mim? O desespero tentava escalar o tom de sua voz. Então, um tremor ainda mais forte ecoou. Santiago, um dos engenheiros, perdeu o equilíbrio e caiu. A luz piscou intensamente. Todos nós estamos conectados nesse plano. E você, Júlia, é a chave. Miguel explodiu quase implorando. O que você quer dizer? Como eu sou a chave? A frustração a impulsionava, e o tempo parecia encolher. Porque você é uma das poucas que sobreviveu aos testes que eles fazem aqui. Você é um experimento, e eu não pude fazer nada. O olhar de Miguel era uma mistura de dor e arrependimento. Sussurros horríveis começaram a ressoar. O que ela era realmente? Então, na confusão, Henrique se virou, pálido e transtornado. Ele mente, Júlia, assim como muitos aqui. Ele desesperadamente tentou convencer a todos, mas seu olhar estava em luta. A verdade é, eu não tenho escolha. A sala explodiu em murmúrios. As pessoas se dividindo entre acreditar em um e no outro. Miguel não se afastou da luz. Rápido, Júlia! Eles estão chegando! Eu te amo e quero te proteger, mas temos que ir. Sua voz estava se quebrando, e as lágrimas começavam a escorregar pelo rosto de Júlia. A verdade estava finalmente perceptível, e pesada como uma rocha. O homem que tinha desaparecido fazia parte de algo ainda mais sombrio do que ela poderia imaginar. Então, surgido do nada, um dos policiais que haviam entrado antes fez um movimento surpreendente. Parem, vocês não compreendem. O que querem não é o que parece ser. Eu sou parte de uma força que quer destruir essa fachada. A única esperança é fazer com que tudo exploda agora. Ele ergueu uma arma estranha, com uma luz azulada que começou a brilhar intensamente. Aguarde! Gritou alguém da multidão, mas já era tarde. O policial disparou. Uma explosão de luz iluminou tudo e apagou os gritos. A sala ficou em um vácuo profundo de silêncio. O que havia acontecido? Júlia se viu presa entre as sombras e as luzes, entre a verdade e a mentira, sem saber qual seria o próximo passo.
Agora, rodeada de incertezas, ela sentiu um nó profundo na garganta. O que mais ela não sabia? A conta para a verdade estava prestes a ser paga, e essa fatura não mostrava sinais de iluminação. Qualquer movimento seria vital e, ao mesmo tempo, tudo poderia desmoronar ali. O que o futuro reservava para ela? O que mais estava prestes a ser revelado? O caos tomou conta do ambiente. A explosão de luz parecia engolir a sala inteira. Júlia sentiu como se a realidade estivesse se desfazendo ao seu redor. O olhar de Miguel, seu pai, estava fixo, mas os olhos dele tinham uma urgência aterradora. "Estamos em perigo, Júlia! Precisamos sair agora!" Ele gritou, puxando-a pela mão. "O que está acontecendo?" Ela conseguiu perguntar, a voz falhando. Alberto, o policial que havia disparado, estava em choque, olhando fixamente para a passagem que agora brilhava intensamente, como se estivesse viva. "Nós temos que ir, ou não haverá lugar seguro", ele repetia, enquanto o chão continuava a tremer sob seus pés. Henrique, cercado, tentava explicar-se em meio ao tumulto, mas suas palavras se perdiam na confusão. "Eu não sou o que pensam. É um jogo de poder que não controlei." A angústia na voz dele ressoava, mas Júlia se voltou para Miguel, ignorando as tentativas de Henrique de se defender. Ela olhou ao redor. Carolina também estava ali, seu olhar tão firme quanto antes. "Se não nos unirmos agora, vamos perder tudo. Essa fábrica é uma armadilha." As palavras dela cortaram o ar. A verdade parecia tão clara, mas uma parte de Júlia ainda temia o que aquilo poderia significar para ela e sua família. "Por que você nunca contou?" A voz de Júlia saiu como um sussurro, angustiada. Miguel baixou a cabeça, uma tristeza profunda preenchendo seu olhar. "Eu pensei que estava te protegendo, mas agora vejo que foi um erro." A tensão enchia a sala. O alerta soava, aumentando a sensação de iminente desastre. "Isso não é só sobre nós." Paulo gritou. "A fábrica inteira está condenada. Precisamos desativar tudo antes que seja tarde." Ele fez menção de correr, mas a luz da passagem a fez hesitar. "Júlia, precisamos ir." Miguel insiste, puxando-a mais uma vez. A urgência no tom dele a fez querer lutar contra as ondas de incerteza. "Você não pode deixar isso acabar assim. Você é a chave. Não deixe que tudo venha a ruir. Não deixe que eles ganhem." Com aquele chamado, uma chama de determinação surgiu dentro dela. "Então vamos acabar com isso juntos. Precisamos descobrir a verdade. E se a passagem é a resposta, precisamos seguir por ali." Alberto, o policial, assentiu, puxando um dispositivo estranho que emitia um brilho. "Isso pode nos ajudar na passagem. Se conseguirmos desativar a fonte de energia antes que ela detone, temos chance." O chão tremeu mais uma vez, e a luz dentro da passagem pulou de forma frenética, quase como um diálogo de urgência. A equipe se uniu, correndo. Júlia se sentiu mais forte, como se estivesse finalmente no controle da sua vida. A sala estava viva com a energia deles. E a verdade começava a revelar-se em meio ao caos. As luzes começaram a piscar intensamente, e uma onda de calor fez todos recuarem. Mas antes que pudessem hesitar, avançaram. Era hora de enfrentar a verdade. A passagem os recebia, e a ideia de descobrir o que realmente estava acontecendo trazia uma mistura de medo e esperança. E lá dentro, em meio a documentos, a verdade pulsava, como um coração batendo.
uma nova realidade os aguardava. E enquanto avançavam, Julia virou-se um último instante para observar Henri. Os rostos deles refletiam o que todos tinham se tornado, uma mistura de aliados e adversários, em um jogo maior do que eles mesmos. Mas no fundo, tudo ainda continuava desconhecido. O futuro não era certo, e a batalha para descobrir a verdade apenas começava. Cada um deles tinha sua própria história, suas próprias motivações, e o que pensavam saber poderia ser apenas a ponta do iceberg. A sala ruiu atrás deles, enquanto a passagem os engolia em uma luz intensa. No fundo da escuridão, um novo mundo se abria, e a pergunta era: escapariam juntos? Ou a verdade os separaria para sempre? E lembre-se, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e trazer mais pessoas para essa incrível jornada. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. Eu quero saber o que você pensa. E, por favor, compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos.